que a aula do switch a gente já terminou. Nós vamos agora para a aula 6, que é o for. Bom, o que é o for? O for, a gente utiliza ele para repetição. Então, sempre que eu quero fazer alguma coisa várias vezes, eu utilizo o for. Se eu quero repetir a mesma instrução 10 vezes, ao invés de eu ter que digitar ela, printf, scanf, printf, scanf, realizar a mesma instrução 10 vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o for e somente colocar uma vez a linha. Então, novamente, o for a gente utiliza para trabalhar com repetições. Então, a gente vai estar aqui no programa e vou mostrar aqui um exemplo de repetições. Nesse caso aqui, eu estou só mostrando valores de 0 a 100 e ele vai de 5 e 5. Então, essa é a minha condição inicial, essa é a minha condição de parada e este é o meu incremento. Então, eu começo no 0, eu termino no 100 e como ele vai chegar nesse caminho, eu tenho de 5 em 5. Então, eu vou 0, 5, 10, 15. E aqui nesse meu printf, que está dentro do for, eu estou mostrando o x. Quem é o meu x? É quem vai de 0 até 100, de 5 em 5. Vamos compilar. Então, ele começa no 0, vai andando 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, ele vai incrementando de 5 em 5 e finaliza no 100. Ah, mas eu não quero que vá no de 5 em 5, eu quero que vá de 10 em 10. Então, eu venho aqui e altero o 10. Vamos compilar. Aqui ele vai 0, 10, 20, 30, 40. Então, ele ainda está iniciando em 0, finalizando em 100. Só que agora, ao invés de ele ir de 5 em 5, do 0 até o 100, ele vai de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ah, mas eu não quero começar no 0. Eu quero começar no 10. Então, eu vou alterar quem? Vou alterar a minha condição inicial. Eu venho aqui, coloco 10. Vamos compilar. Ao invés de ele começar no 0, ele começou no 10. Ainda terminou no 100, mas ele começou no 10. Ah, então eu quero mudar agora a minha condição de término. Vamos colocar, então, 1000. F9. Ó, vamos subir. Ele iniciou no 10, terminou no 1000 e foi de 10 em 10. Vamos fechar aqui. Se quiser você também ir de 100 em 100, também dá. F9. Começa no 10, 110, 210 e vai de 100 em 100. Não dá para ir em 1010 porque é a condição final. Vamos iniciar aqui em 0 para ficar mais bonitinho. F9. Então, 0, 100, 200, 300. Tá ok? Então, esse é o for. Eu estou fazendo esta linha aqui, ou seja, estou mostrando o meu x. Vai iniciar em 0, vai terminar em 1000 e ele vai de 100 em 100. Uma outra maneira de vocês observarem que ela está repetindo, você pode escrever uma frase aqui. Número é igual vendo? A variável número, a palavra número está repetindo várias vezes, desde a minha condição inicial até a minha condição de parada. Ele vai fazer essa repetição com tudo que estiver dentro do meu for. Quando eu tenho mais de uma linha de instrução dentro do meu for, o correto é você iniciar e finalizar, ok? Então, estou iniciando ele aqui e estou finalizando ele aqui. Vou colocar ele para baixo. É que nesse exemplo aqui eu só tinha uma linha de comando, então eu não coloquei iniciar e finalizar. Mas para você não esquecer de colocar,
Coloquem todas, tá bom? Vamos agora, vou deixar só salvar, vamos agora para a tabuada, que foi onde a gente parou. Então, eu tenho, tô pedindo para digitar o número da tabuada, que é a tabuada que vocês desejam multiplicar, a condição inicial e a condição de, no caso, a condição de parada e a condição inicial. O que seria essa condição inicial e essa condição de parada? Então, o usuário vai determinar onde ele quer que comece a tabuada dele e ele que vai determinar onde vai terminar a sua tabuada. Então, ele vai determinar tudo. Você só está fazendo a execução por trás, mas é o usuário que está determinando. Ele vai falar qual vai ser a tabuada, onde vai começar a minha tabuada e onde vai finalizar a minha tabuada. Então, condição inicial, ele vai estar entrando aqui. Então, se eu digitei 2, ele entra aqui. Condição de parada, ele vai entrar aqui, ok? É a variável n aqui, é onde vai estar colocando a condição de parada que o usuário determinou. E o incremento vai de 1 em 1. Isso não é o usuário que determinou, mas também dá para fazer. E a tabuada, que é o número que ele desejou multiplicar, vai estar entrando aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar mostrando o meu i, que é o incremento, que é o que está indo de 1 em 1, o meu t, que é a tabuada desejada, e a multiplicação entre eles. Então, o meu i ele vai iniciar, então se eu coloquei um exemplo de 5 e terminei em 10, ele vai mostrar aqui 5 vezes... ele vai fazer 5 e a tabuada do 2. Então, ele vai fazer 5 vezes 2, 5 vezes... 5 vezes 2, 6 vezes 2, 7 vezes 2, até o 10 vezes 2 ele vai fazer aqui. Então, o meu i é onde vai estar mostrando o início e o final da minha tabuada. O meu t é a tabuada desejada. E aqui ele está mostrando o cálculo, tá? Então, aqui só estou mostrando, no lugar desse porcentagem d, o valor do i. No lugar desse porcentagem d, o valor do t. E no lugar deste porcentagem d, o cálculo da minha tabuada. Então, vamos compilar para ficar mais fácil de visualizar. Então, vou digitar o número de tabuada. Eu quero a tabuada do 2. A minha condição de parada vai ser o 10. E a minha condição inicial vai ser o 5. Então, como eu havia falado, meu i vai começar em 5. Vai finalizar em 10, e estou fazendo a tabuada do 2. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. O meu i está mostrando aqui, que é o que está iniciando em 5. O 2 é o t, e o i vezes t é o cálculo. Então, fiz isso uma vez. A minha condição inicial é o 5. Então, ele inicia nele e minha condição de parada é o 10. Então, eu vou repetir esta mesma linha aqui até eu chegar meu i no 10. Então, o i ele começa no 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos eles estão fazendo a multiplicação por 2. Então, ele está repetindo isso e fazendo o cálculo. Então, tá 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Podemos fazer uma outra execução. F9. Então, digite o número da tabuada. Vamos colocar agora a tabuada do 9. Digite a condição de parada, vamos por 20. E digite a condição inicial, vamos colocar 3. Então, ele iniciou no 3, que é essa coluna do meu i. Então, toda essa coluna que está alterando os valores é o meu i. Ele inicia no 3, ele finaliza no 20. E a tabuada que eu escolhi é o 9. E aqui é o cálculo do 3 com o 9, do 4 com o 9, e assim vai até chegar no 20. Entendido? Então, nós vamos finalizar por aqui.
Fiz só uma breve revisão do que a gente viu até agora. Na próxima aula, que vai ser a aula de sexta-feira, eu vou resolver mais alguns exercícios da lista. E na sexta-feira eu vou estar à disposição de vocês pra gente tirar dúvida também, tá bom? Então, aí eu vou colocar os exercícios resolvidos também lá no EAD, tá? Vou preparar uma lista, colocar todos os exercícios resolvidos no doc, aí eu vou disponibilizar o doc lá pra vocês. Aí vocês podem olhar e tirar a dúvida na sexta-feira, tá bom? Então é por aí, até a próxima aula, gente. Tchau!